Então, aqui está dizendo Jesus Cristo que o reino dos céus é como um tesouro escondido. E aquele que acha esse tesouro, vende tudo para comprar ele. Como aquele comprador de pérola também. Ou seja, aquele que se encontra com o reino dos céus, esse não está feliz, contente. Para ele, tudo neste mundo já só serve para ser usado ou para poder fazer. Aquele que se encontra com o reino dos céus, o único interesse que ele tem é que o outro também se encontre com o reino dos céus. Então ele vai fazer de tudo para isto. Porque dentro dele habita o mesmo Espírito de Cristo. E Cristo veio anunciar o reino dos céus para nós. E o que é o reino do céu? Amor. Porque o céu é Deus mesmo. O céu não é um lugar. O céu é Deus mesmo. E quem é Deus? Diz São João que Deus é amor. A única coisa que Cristo quis fazer aqui neste mundo foi mostrar o grande amor que Deus tem por cada um de nós. E aquele que se encontra com este amor, que a vida dele se transforma, ele vende tudo. Para ele a única coisa que tem valor é isto. Mas isso não te exime de fazer coisas boas pelos outros. Pelo contrário, Jesus Cristo só passou fazendo um bem neste mundo. Então não é como dizem por aí, que quem tem olhar no céu esquece da terra. Pelo contrário, teve alguém que fez melhor para a humanidade do que Jesus Cristo, do que os santos. O bem de um santo fica para sempre o bem que fez. Como diz a Escritura. Que amor tem Jesus Cristo por cada um de nós, irmãos? O amor de Deus, Ele manifestou aqui na cruz. Por isso esse é o tesouro que você tem que buscar, e só a igreja pode te fazer encontrar com este amor. Não tem outro lugar. Só Jesus Cristo. E a igreja é Cristo, é o corpo de Cristo. Só que vocês vão se encontrar com este amor. Um amor puro, verdadeiro, que não exige nada de nós. Não exige que você mude para Ele te amar. Agora é verdade, o amor de Deus, Ele te ama como você é, mas Ele não vai deixar você na escravidão como você se encontra. Então o amor de Deus nos arranca da escravidão. A mudança é essa. Mas você continua sempre o mesmo, eu continuo o mesmo. Mas o amor que Deus tem por mim, eu vou descobrindo através da igreja, me leva a ter outras atitudes. Me leva a não buscar mais a vida no pecado, porque a vida vem de Deus. Então, da mesma forma que hoje você gosta de pecar, você também vai pegar, você pega aversão ao pecado, porque você quer fazer a vontade de Deus como Cristo queria. E não há um esforço. As coisas de Deus, irmãos, não há esforço. Por exemplo, vou dar risada aqui, vocês podem rir. Alguém quando está apurado para ir no banheiro, quando você vê um banheiro, você fala, ai caramba, ali tem um banheiro, eu não queria ir, tem que ir no banheiro. Alguém vai no banheiro reclamando aqui, eu te dou uma raquetada e te grudo uma orelha na outra. Ou você vai lá e fala, ai, graças a Deus que achei um banheiro. Não é assim? Quando você vai comer, que tem aquele pratão bonito, aquele doce que a tua mulher faz, aquela vitamina de açaí gostosa, com banana. Você fala assim, eu tenho que tomar isso de novo. Imagina se coloca um monte de chocolate aqui, as crianças, eu tenho que comer chocolate, mãe? Chora, não. A imposição de Deus é essa. Essa é a imposição de Deus. Eu quero ver, tem alguém chateado aqui porque respira? E você tem que respirar, mas tem alguém algum dia você viu alguém chateado porque respira? Você já ficou chateado? Eu tenho que respirar? Se você está chateado, vem aqui que eu te travo o nariz, vamos ver. Essa é a imposição de Deus, porque quem não respira morre, quem não come, morre, quem não vai no banheiro, morre. E você faz essas coisas chateadas? Então, como que eu vou me encontrar com este amor de Deus sem a igreja? Impossível. Vamos ver aqui um pouquinho. Para não falar do padre Reginaldo,
que eu tenho um agradecimento muito grande à igreja. Vamos falar de pessoas melhores. Vamos começar com Abraão. Quem era Abraão? Abraão, diz a Escritura, que era um homem politeísta. Que é um homem politeísta para aqueles que não sabem, que a maioria aqui sabe que vocês são muito inteligentes. Politeísta é um homem que adora muitos deuses. Ele não conhecia o Deus verdadeiro, ele não conhecia Jesus Cristo, ele veio conhecer depois. Tanto é que próprio Jesus Cristo diz: Abraão viu o meu dia e riu. Mas Abraão está 1850 anos antes de Cristo, e ele viu Jesus Cristo e riu. A alegria, você viu? Aquele que encontrou com a pérola preciosa, ele vai e vende tudo na alegria, não é um peso, é igual você ir no banheiro, vai com alegria. É igual você respirar, ninguém está chateado. Abraão, então, era um politeísta, queria ter um filho de todo jeito e não tinha. Então, quando dizia para ele, lá em Brasília, tem uma paróquia lá, ou tem um templo lá, que aquele Deus dá um filho. Ele era o primeiro a estar lá, oferecendo sacrifício, parecia dessa filha do INSS, ele era o primeiro. Chegava lá 4 da manhã, abria o templo às 7, ele estava lá já para sacrificar. Então, esse era Abraão, um homem que tinha dinheiro, mas tinha uma cruz, um sofrimento grande e não era feliz. Aí Deus apareceu para ele e falou: Abraão, deixa a tua terra, a tua parentela, a sua cidade aí, essa coisinha aí, vai lá para onde eu te indicar. E ele foi. Era interesseiro também Abraão, não é porque tinha fé não. E sabe quem era Abraão? Olha, Abraão, sabe o que ele fez? Vocês conhecem um pouquinho a história de Abraão? Abraão, ele decide então, porque teve uma carestia, uma seca muito grande lá em Israel, onde ele estava ali em Canaã, na época. Ele decidiu ir por conta própria, não foi Deus que falou para ele, vai para o Egito. Ele falou: eu vou para o Egito porque lá eu fiquei sabendo que tem comida. Então, para salvar a sua vida, ele já começa a desobedecer a Deus. Por conta própria, ele vai atrás de comida. Agora, diz a Escritura que Sara era velha, porque Abraão tinha 75 anos, Sara deveria ter 65, ela teve Isaac com 90, Abraão tinha 100, então são 10 anos de diferença. É a minha mãe e o meu pai, é o Abraão e a Sara. Mas diz a Escritura que Sara era velha, mas era uma mulher bela. Então, quando ele chega no Egito, você está num lugar estrangeiro, uma mulher bela, o que vão fazer com o marido da mulher? Vão matar, para quê? Para ficar com a mulher. O que ele faz? Diz que Sara é irmã. Claro, quem tem uma irmã bonita, meu amigo. Um pai que tem 5 filhas, todas dos olhos azul, bonita. Esse pai é paparicado por todo mundo, enche de jovem na casa dele, está todo domingo lá. Não adianta. Imagina o irmão de quem tem da Gisele Bündchen, para não falar de outra, que tá bom, tem muitas mulheres mais bonitas, porque cada um gosta de um jeito, aqui gosto é gosto. Então, imagina, se eu tenho uma irmã bonita, você ia querer ser meu amigo, né? Para que vocês vejam quem é Abraão. Eu estou contando isso para ver o que a igreja faz com uma pessoa, mas é que eu estou demorando demais, já deveria ter acabado. Sabe o que faz Abraão? Não, ela é minha irmã. Quando ele está dizendo é minha irmã, ele está dizendo, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Desculpa falar assim, mas se vocês quiserem ter relação sexual com ela, pode ter. Por quê? Porque ele se deparou com a morte. E diante da morte, como Eva e Adão, quando Deus pergunta, por que comeste da árvore? Para salvar a sua vida, falou, a culpada é Eva. Então, para salvar a minha vida, vocês podem fazer com Sara o que quiser. Ou seja, ele vendeu ela para a prostituição. Alguém aqui já vendeu a sua mulher? E o que diz a Escritura de Abraão? Para resumir, que Abraão é o pai da fé. Olha o que a igreja é capaz de fazer com uma pessoa. Pegar uma pessoa que é capaz de vender a esposa, mata ela. Fala o que vocês quiserem com ela. Ainda bem, Deus interveio, né? Lembra que tem o faraó lá fala, olha, queria que eu fizesse uma infâmia? Então veja só,
de um homem que era capaz de vender a esposa, é o nosso pai na fé. Isso é se encontrar com Deus. Como que muda? Uma pessoa que encontrou-se com o amor de Deus, encontrou-se com Jesus Cristo. Abraão viu o meu dia e riu. Encontrou com a alegria, com a vida eterna. Vamos pegar Moisés para que vocês vejam a igreja, o que é capaz de fazer com... Quem é Moisés? Moisés era um justiceiro. Por quê? Porque quando nasceu, o faraó mandou matar todos os meninos, imagina. Já foi rejeitado. A morte aos meninos, joga no rio. Você acha que uma criança não sente isso, não sofre? Quando ele cresceu, no palácio do faraó, quando tinha 40 anos, saiu para ver os irmãos hebreus, porque ele sabia que ele era uma pessoa adotada, ele não era do povo egípcio, ele era hebreu. E quando ele viu um egípcio batendo num hebreu, lembrou a história dele, lembrou quando ele foi ameaçado de morte quando era criança. Isso são interpretações do padre Reginaldo, hein? E fica aí gravado agora essas heresias, mas tudo bem. Então, quando ele viu um hebreu, um egípcio agredindo um hebreu, lembrou da sua história. A justiça, qual é a justiça de Moisés? Foi lá, matou o egípcio. Quem é Moisés? Um assassino, um justiceiro. E o que diz a escritura de Moisés? Moisés, um justiceiro, um assassino, que matou um homem ali, uma tijolada bem dada, uma facada, não sei, lá deve estar, já não me lembro, a memória não funciona. Um tiro, pá! Diz a escritura que Moisés era o homem mais humilde que teve sobre a terra. Tanto é, suscitarei um profeta, Deus suscitará um profeta para vocês como eu. E diz a escritura, Moisés era o homem mais humilde sobre a terra. Via Deus face a face. Vê? Quando uma pessoa se encontra com Deus, um homem justiceiro, um homem assassino, se torna humilde. Porque a humildade vem de Deus, vem de se encontrar com o amor de Deus. E Moisés foi capaz de dar a vida pelo povo, de interceder sempre pelo povo. Vê? Pegamos a vida de Davi. Quem é Davi? Um criador de ovelha lá, parece o padre Reginaldo, o padre Angeloto, que estava lá no meio do mato, vivia como índio, pelado. Verdade, vocês quando é criancinha assim, só assim, no meio do mato. Não ia na cidade nem para cortar o cabelo. Meu irmão que cortava o meu cabelo. A cidadezinha, era uma cidadezinha que tinha o boteco para tomar cachaça, o campo para jogar futebol e a capela para rezar. Eu não rezava, tinha raiva da igreja, não ia rezar. Tomar cachaça não tomo, eu ia jogar bola. Queria ser o Pelé. Mas hoje eu jogo mais que ele já morreu, não joga mais. Então Davi, quem é Davi? Vocês lembram daquela passagem que ele vê Betsabeia, olha lá por cima, que pernona. Ave Maria, adulterou com ela, ficou grávida, manda matar o marido. Esse é Davi, adúltero e assassino. Quando ele se encontra com o amor de Deus, que Deus aparece para ele, um adúltero e um assassino, que se encontrou com o perdão de Deus. Sabe o que diz a escritura de Davi? Se vocês vão no Atos dos Apóstolos, se não falha a memória, está nos Atos dos Apóstolos, nos Atos dos Apóstolos. Lê o Atos dos Apóstolos, não lembro o capítulo e não lembro o versículo, mas vocês acham lá. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Poxa, que transformação.
todos esses que eu estou falando viveram antes de Jesus Cristo. E agora nós estamos vendo aqui Jesus Cristo que morreu por cada um de nós na cruz. E a nossa vida não muda? Será que um adúltero não pode fazer, um assassino, como eu estou contando aqui que aconteceu? Será que você não pode se tornar um santo? Humilde. De justiceiro, ser humilde. De assassino, dar a vida. Ter um coração segundo de Deus. Se tornar o pai na fé como Abraão, que vendeu a própria mulher. Faz com ela o que vocês quiserem. O importante é salvar a minha vida. Se vocês encontram com isso dentro da igreja, como que você vai trocar a igreja por qualquer coisa, irmãos? Parece que vim aqui então na missa hoje, eu venho aqui como uma obrigação. Não, irmão, aqui está o amor de Deus por ti, aquele que quer te regenerar, fazer uma pessoa nova. Porque Ele sabe do teu sofrimento, Ele sabe das tuas angústias. E Deus não te deixa perdido aí, abandonado. Ele sempre vê o nosso encontro. Então olha para Cristo, o amor que Cristo tem por cada um de nós. E para transformar a vida de Davi, estou dando só esses exemplos, poderia dar mais. Para transformar a vida de Moisés, para transformar a vida de Abraão, ele apareceu para essas pessoas quando eles eram assim, justiceiros, assassinos e adúlteros, para não dizer mais. Amou eles assim, e eles se sentiram tão amados que transformou a vida deles. Então espero que o Senhor também nos conceda essa graça, porque você não só vai ver Cristo aqui na cruz, você vai agora comungar do corpo de Cristo, que se deixa partir por ti. Que fantástico, irmãos. Tá bom? Coragem. Basta, já falei demais, ninguém merece tanto, já cansei todo mundo, e eu vou parar. Vamos ficar em pé. Creio em Deus Pai,